E agora eu quero mostrar para vocês uma foto do homem na Lua que é bastante curiosa. Aqui vocês estão vendo o Buzz Aldrin descendo a escada do módulo lunar e perceba que ele está numa sombra, certo? Uma sombra muito forte, certo? E aqui você consegue enxergar a roupa dele, você consegue enxergar o astronauta perfeitamente, como se ele estivesse numa região bem iluminada e não numa sombra. E aí, essa foto é tão curiosa que cineastas russos tentaram reproduzir ela. Então, eles pegaram um modelo em escala e pegaram um material com a mesma reflexão do solo lunar, que é na casa de 8%, e eles não conseguiram reproduzir a foto. Olha como o astronauta, aqui no lado esquerdo, ele fica muito mais escuro, né? Como se de fato ele está numa sombra. Mas na foto da NASA, o astronauta está perfeitamente iluminado. Justamente por quê? Porque aqui existe um refletor que está iluminando ele. A NASA quis destacar o astronauta nessa foto. Não queria que ele descesse assim, tão escuro, né? Isso aqui foi uma cena muito bem feita, né? Foi planejada, certo? Esse é um vídeo da Apollo 11. Repare que à medida que Armstrong se aproxima da fonte de luz, a sombra muda de comprimento, fica mais longa. Depois, quando ele se afasta, a sombra fica mais curta. Esse efeito não tem nada a ver com a luz do Sol ou o terreno. Os astronautas estão próximos do módulo lunar, então sabemos que esse terreno deve ser nivelado, visto que eles escolheram um terreno nivelado para evitar problemas no pouso. O efeito do alongamento das sombras é exatamente o que acontece quando alguém é iluminado por uma luz artificial e se aproxima dela. We're going to consider the Foi shadow isso aí. allegedly produced. Então, o que é que vocês viram aí, né? O astronauta ele está com uma sombra muito alongada. E quando você tem uma fonte de luz próxima, à medida que você se afasta ou se aproxima dessa fonte de luz, o comprimento da sua sombra também muda. E a gente viu exatamente isso naquele vídeo. Ou seja, ele estava sendo iluminado por um refletor próximo e não pelo sol, tá? Porque você percebe que à medida que ele anda para frente ou ele se afasta um pouco mais, né, anda para trás, o comprimento da sombra dele muda. Então a fonte de luz ali não poderia ser o sol. Vamos lá. Aqui uma outra foto curiosa, que é o seguinte. Essas são duas fotos, né? Uma foto aqui na esquerda e uma foto na direita. Repare que a iluminação da foto da esquerda é praticamente a mesma iluminação da foto da direita. Mas aí tem um problema, por quê? A NASA diz que o que ilumina o astronauta é a reflexão do solo lunar. Então, se o astronauta ele está mais próximo do solo lunar, ele deveria estar mais iluminado do que se ele estivesse mais distante do solo lunar, certo? Mas a gente não vê isso na foto. O astronauta dentro da escotilha está tão bem iluminado pela reflexão do solo quanto ele está no momento que desce a escada. Ou seja, essas duas fotos elas têm iluminação artificial, tá? Não é uma iluminação da reflexão da lua e tal. Não, isso aí é coisa de estúdio de cinema. E para reforçar mais ainda esse argumento, perceba que essas rochas aqui, elas não estão iluminadas. A reflexão do solo da Lua é tão baixa que ela não consegue nem iluminar a parte sombreada das rochas, certo? Mas a NASA vai dizer que essa reflexão do solo conseguiu iluminar perfeitamente o astronauta dentro da escotilha. Não faz sentido nenhum, certo? Então são duas fotos que se contradizem. E aqui, pessoal, uma coisa muito curiosa. Esse motor aqui do módulo lunar, esse escape do foguete, ele é muito potente. Ele tem uma
um empuxo de 3.000 libras. Isso é muito forte, tá? Isso é tão forte que esse mesmo empuxo aqui na Terra, com o foguete consegue cavar um buraco no concreto. Então aqui temos um foguete com o mesmo empuxo do módulo lunar e ele cava um buraco no concreto, esse escape aqui, tá? Mas olha só lá na Lua, o foguetão pousou e não conseguiu cavar nem um buraquinho no solo. Nada. Solo perfeitinho, nem um buraquinho ele conseguiu causar. Como isso é possível? Foi uma farsa. E um dado curioso é que a NASA, ela tanto sabia que deveria existir uma cratera, um buraco abaixo do foguete quando ele pousasse, que nas concepções artísticas dela, ela coloca esse buraco, ela coloca essa cratera. Tá? Ela sabia que deveria ser formada uma cratera. Então, por que a gente não vê essa cratera nas fotos? Justamente porque seria extremamente complicado fazer um vídeo do módulo pousando e formando uma cratera enquanto ele pousa. Lembre-se que a NASA tem o vídeo do pouso do módulo lunar, certo? Ela divulgou esse vídeo. E bom, eles chegaram à conclusão que não dava para fazer aquela cratera. É extremamente complicado, tá? E eles resolveram, então, colocar o solo dessa maneira aí, sem nenhum buraco. Então, aqui mais uma foto do escape e você não vê nenhum buraco, tá? Lembrando que isso aqui é um foguete, tá? O módulo lunar é um foguete e ele não conseguiu nem causar nenhum buraco nesse solo fofo que consegue até marcar pegadas de astronautas. Olha só, mais uma foto, tá? Perceba que não tem nenhum buraco abaixo do foguete. E outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês. O escape do foguete, pessoal, é algo que é extremamente quente, algo assim, temperaturas de milhares de graus Celsius, aquilo ali sai muita fumaça, enfim. Mas quando você olha para esse escape, ele parece que nunca foi usado. Não tem nenhuma descoloração, não tem nenhuma mancha. E quem trabalha com escapes, né, de motor sabe que não é assim. Quando você liga o motor, ele começa ali sujar aquele escape. Mas aqui no foguetão da NASA tá novinho em folha. Curioso, não? Você não vê nenhuma mancha, nada. Parece que ele nem foi usado. Lembre-se, esse negócio ele levou o homem até a Lua, tá? Isso aqui é um foguete, mas nem parece que foi usado. E aqui um outro detalhe, tá? Você vê o pé do módulo e ao lado várias pegadas, certo? Do astronauta. Esse módulo lunar aqui, ele pesa na Lua cerca de 2,5 toneladas, tá? De 2,5 toneladas a 3 toneladas. Perceba que ele nem consegue afundar o solo, mas a pegada do astronauta consegue marcar o solo. Um astronauta que, considerando a roupa dele, né, não pesa nem 100 quilos na Lua. Isso aqui pesa de 2 a 3 toneladas e nem consegue afundar o solo. Como é possível isso? Como foi que isso aconteceu? É uma farsa. Então aqui, né, o astronauta consegue aí marcar o solo, né? Ele pisa e marca o solo afunda, mas o pé do módulo não faz esse efeito. Ora, tem algo muito errado aí, certo? Muito errado. Então aqui, né, mais uma vez, você vê várias pegadas e o pé do módulo não afunda nada, enquanto a pegada do astronauta consegue afundar o solo. É um solo fofo, né? E um outro detalhe curioso, quando o módulo ele pousa na Lua, segundo o próprio Armstrong, ele levanta muita poeira. Muita poeira. Em algum momento, aquela poeira toda que foi levantada, ela iria cair, ela iria descer e iria sujar os pés do módulo, certo? Mas aqui você vê o pé do módulo perfeitinho, sem nenhuma poeira, sem nenhuma sujeira. Mas aí tem um detalhe, Rafael, que foi o seguinte: a NASA percebeu que isso aqui está muito errado.
Isso aqui é da Apollo 11. Ela percebeu que isso aqui não faz sentido nenhum. Então, nas últimas missões, o que é que a NASA fez? A NASA afundou o pé do módulo. Ela afundou, é tipo assim, vamos consertar o erro, né? Então perceba, o pé do módulo agora aqui afundou, isso é da Apollo 17, tá? E aqui na Apollo também, nas últimas missões, a 16 e a 17, mais uma vez ela afunda o pé e conserta outro erro também. Ela agora coloca a poeira no pé do módulo. Porque, como eu disse, a poeira levanta, ela tem que cair, certo? Na primeira missão, Apollo 11, o pé do módulo não afunda e não fica sujo. Já na última missão, na Apollo 17, o pé afunda e o pé do módulo fica sujo de poeira. É tipo assim, vamos consertar esse erro aí, tá? Né? Como eu disse, aqui da Apollo 11, olha só, pé sem poeira, não afunda. Já nas últimas missões, Apollo 16, ele afunda, né? A gente percebe aqui que ele afunda e o pé fica sujo de poeira. E aí alguém pode dizer, mas Douglas, a União Soviética, ela confirmou que o homem pisou na Lua. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Quem confirmou que o homem foi à Lua? O governo corrupto soviético, que a gente sabe que é um governo corrupto, Stalin, tal, toda aquela galera vermelha, ou será que foi, ou será que quem confirmou, o governo ou o povo? Essa é a questão. Quem confirmou, o governo ou o povo? Porque o povo soviético não acredita que o homem pisou na Lua. O governo corrupto, sim, vai confirmar. E aqui foi feita uma pesquisa, né? Onde eles concluíram que a maioria dos russos não acreditam que o homem pisou na Lua. Então, assim, os soviéticos também duvidam. Aí você vai dizer, ah, mas o governo confirmou. Ah, mas o governo é corrupto, a gente sabe disso. Certo? E até o governo desconfia, o governo soviético. Sabe por quê? Na Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia, o FBI ele quis investigar questões de corrupção na construção dos estádios lá na Rússia. FBI, Estados Unidos, certo? Qual foi a resposta do governo russo? Adivinha? Eles declararam logo depois que iriam abrir uma investigação sobre a viagem do homem à Lua em 69. Mas espera aí, vocês duvidam? Não é um fato? Como assim? Então, os Estados Unidos, o FBI, ele encerra essas investigações de corrupção na construção dos estádios lá na Rússia, da Copa do Mundo, e a gente não vê mais nenhuma atualização dessa notícia aqui, da Rússia investigando os Estados Unidos sobre a viagem à Lua. Então é tipo assim, não fale de mim que eu não falo de você. É mais ou menos isso. E aqui, pessoal, nós temos uma foto da ida à Lua, né? Onde você consegue ver aqui, tá vendo? Uma marca na letra C. Uma marca C, perdão, nessa rocha. Tá vendo? Uma marca C na rocha. Mas o que é isso aqui? A NASA vai dizer que isso aqui é um fio de cabelo, um negativo do filme. Acredite se quiser. Eles têm competência de levar o homem à Lua, mas não conseguem proteger os negativos de seus filmes de fios de cabelo. Então aqui, né, para visualizar melhor. O que é que eu penso que isso aqui é? Isso aqui é uma marcação num estúdio de filmagem, tá? Isso é comum em estúdio de filmagens, você marcar as coisas. Aí, muitos anos depois, a NASA divulga uma foto sem a marca C na rocha. E eles vão dizer, isso aqui é a foto original, tá? O que é que eu penso? Eles colocaram qualquer programa lá de edição e tiraram a marca. Sem problema nenhum para eles fazer isso. E alguém pode dizer, Douglas, mas tem as rochas da Lua aqui na Terra, eles trouxeram as rochas. Aqui está o Van Braun, na Antártida, uma foto dele.
Van Braun, aquele lá do Partido Nazista e tal, diretor da NASA. E nessa missão do Van Braun na Antártida, ele coletou muitos meteoritos lunares. E esses meteoritos lunares, eles são indistinguíveis das chamadas rochas que os astronautas trouxeram da Lua, tá? Ou seja, não são rochas que astronautas trouxeram da Lua, são rochas que foram coletadas aqui na Terra mesmo. E tem algo muito curioso sobre isso. Teve uma rocha que foi doada para um museu na Holanda, e essa rocha era dita como sendo uma rocha que os astronautas trouxeram da Lua. Tempos depois, foi descoberto que não é rocha da Lua, coisa nenhuma. Era só uma madeira petrificada, tá? Isso até saiu na grande mídia. Então veja como foi fácil, né, enganar durante muitos anos o museu lá na Holanda. Não foi tipo assim, a gente entregou a rocha hoje, amanhã eles descobriram. Não, isso foi décadas, tá? A mesma coisa eu penso que são com as outras rochas, são rochas, na verdade, que vieram da Antártida. E uma coisa curiosa, você quer ir à Lua e ver as pegadas dos astronautas, o módulo lunar, vamos dizer que você é um bilionário e você consegue aí pagar uma viagem da SpaceX. Cara, você não pode visitar os locais dos pousos das Apolos. É proibido. É uma zona de voo proibida. A NASA disse que é um patrimônio da humanidade e que ninguém pode visitar aquilo lá. É por isso que você não vê, né, outras agências espaciais tirando fotos dos locais de pouso das Apolos. É proibido. Agora, por que é proibido? É óbvio, porque é uma farsa, não tem nada lá nos locais que eles alegam terem pousado. E o que a gente tem, vamos colocar assim, de melhor, né, entre aspas, de prova que o homem pisou na Lua, são essas fotos aí do LRO, que é um satélite que a NASA diz que está na Lua, e o que você vê são só uns pontinhos brancos, sabe? Então, assim, eu vou confiar nos farsantes, quer dizer, a prova que, a melhor prova que eu tenho que o homem pisou na Lua é criada pelos próprios farsantes. Não faz sentido nenhum você confiar nisso, certo? A gente precisa de uma evidência independente da NASA. E não tem. E uma coisa que eu quero pontuar aqui é o seguinte: esse satélite que tirou essa foto lá na Lua, ele está a cerca de 20 a 50 quilômetros de distância da superfície da Lua. Olha que a imagem não é nítida, certo? É uns borrões. Agora, quando você pega satélites aqui na Terra, que alegadamente estão a 500, 600 quilômetros de altitude, com uma atmosfera densa, certo? Você consegue ver muitos detalhes. Lembre-se que na Lua, como nos dizem, a Lua está no vácuo, então não tem atmosfera. E mesmo assim, a imagem aqui, ó, muito borrada, sem definição, e mesmo estando em baixa altitude, o suposto satélite. Já na Terra, nós temos uma densa atmosfera, um satélite alegadamente a 600, 700 quilômetros de altitude consegue fazer fotos muito bem definidas. Por que a NASA não tira uma foto bem definida do módulo, das pegadas, das trilhas dos jipes? Ora, se eles colocaram homens na Lua, tirar uma foto do que foi deixado lá em alta resolução deveria ser brincadeira de criança, certo? E aqui, um ponto que eu gosto de comentar também é sobre a questão da temperatura. Você vê que o módulo, ele sempre está sob exposição à luz do sol, certo? Ele sempre está ali sendo bombardeado de radiação infravermelha. Então, essas temperaturas aqui são altíssimas. Aquele módulo lunar era um forninho, tá? Extremamente quente. Como é que esse módulo lunar, em missões como Apollo 17, conseguiu ficar durante dias na Lua e conseguir ainda manter uma temperatura agradável para os astronautas? Que refrigeração fantástica, inacreditável esse módulo lunar tinha. Então, além do contato térmico aqui que os pés têm com o solo
da Lua, que também, em tese, é extremamente quente, certo? É na casa de 120, 130 graus Celsius. Né? A Lua, no caso, nós temos 3 formas de propagação de calor: convecção, condução e radiação. Na Lua, o calor ele era principalmente propagado por condução, porque o módulo estava sempre em contato com a superfície, e a bota do astronauta também, e pela radiação infravermelha do Sol, a luz do Sol. Então, esses caras estavam aí sobre a superfície da Lua, uma superfície de 120, 130 graus Celsius, e conseguiam manter uma temperatura agradável para eles dentro daquela roupa. Aí eles vão dizer que aquela mochila tinha um oxigênio líquido incrível, que conseguia controlar as temperaturas, que a bota tinha um isolante térmico de outro mundo. Acredita-se quem quiser, tá? Because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. Na Apollo 15, o astronauta David Scott realizou uma demonstração ao vivo na Lua para as câmeras de televisão. Ele segurou um martelo e uma pena e soltou eles ao mesmo tempo para mostrar que estava num lugar sem resistência do ar. Mr. Galileo was correct in his findings. Com técnicas de edição. Então, aí eu iria mostrar depois que esse mesmo fenômeno que foi feito na Lua, das coisas caírem no mesmo intervalo de tempo, você consegue também reproduzir aqui na Terra com câmera lenta. Olha só, você está ouvindo o som da martelada? Olha vários sons que você consegue ouvir. Mas como isso foi possível se a Lua está no vácuo? Tá vendo? Ele bate em algo, você ouve o som. Ele fecha algo, você ouve o som, tá vendo? Olha só. Em tese não, o som não se propaga no vácuo, certo? Olha só, tá vendo? We'd like to confirm that the DAC camera battery is Olha o som da câmera batendo em algo. Ele pegando algo, você escuta o som. Olha, ele joga algo numa cesta, você ouve o som. Mas peraí, os caras não estão no vácuo? O som agora passa a propagar no vácuo? Esquisito, não? Muito esquisito. Há exatamente 40 anos saía da Terra a Apollo 11, a primeira missão a chegar à Lua. A NASA, a Agência Espacial Americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples: conservar as imagens originais do evento. Existem muitos formatos que só tem verniz e não. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima, e o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. A Agência Espacial Americana recorreu aos arquivos de agências e redes de TV para, neste 16 de julho de 2009, mostrar ao mundo como foi o 20 de julho de 69, o dia exato em que o homem pisou na Lua. Foi muito confortável viajar naquele foguete maravilhoso, disse hoje Buzz Aldrin aos 79 anos. Mas até hoje há quem duvide, não do conforto, do feito. 6% dos americanos acreditam numa farsa. Olha só esse antigo vídeo que circula na internet. Enquanto os astronautas tentam pisar na suposta Lua, a iluminação do cenário vem abaixo.
Agora, então, que um estúdio de Hollywood ajudou na restauração das imagens, as teorias conspiratórias ganharam força. Roger, Tranquility, we copy that. We cannot believe you are on the fucking moon. Repeat, cannot fucking believe it, over. The moon, for Christ's sake. The moon. Over. Are you quite sure? Tranquility? Holy living fuck. Are you fucking believing this, over? We read you, over. I hope the two of you are not concerned about this. I absolutely am standing on the surface of the fucking moon. I'm talking to you from the surface of the fucking moon. Jesus H. Christ in a chicken basket. Holy shit, Tranquility. Holy mother of fuck. The fucking moon. Quer dizer, eles vão sempre bater em espantalhos, né? Para tentar dizer que quem não acredita são idiotas, são malucos. Eles nunca pegam os argumentos sólidos, os bons argumentos. Então se fala muito na questão da bandeira tremulando, né? Eles falam, isso aí já foi vencido, isso aí já foi refutado. Justamente, né? Tem um vídeo do astronauta fincando a bandeira no solo, e daí ele balança ali aquele mastro, né? E a bandeira, ela realmente balança, natural, seria esperado mesmo ela balançar, mesmo no vácuo. Agora eles não mostram, por exemplo, um vídeo que a bandeira tá lá, sem ninguém encostando nela, o astronauta passa ao lado dela e ela começa a balançar. Ou seja, como se fosse um ventozinho, ele carregou um certo vento quando passou por ali, mas em tese a Lua não tem vento. Então, assim, a grande mídia, ela sempre vai mostrar os espantalhos para dizer que o homem foi à Lua. Ela nunca vai investigar a questão com profundidade, mostrando os bons argumentos, os argumentos do pessoal que defende que não foi, o pessoal mesmo que estuda essa questão. Então, tipo, aí eles mostram lá um vídeo, né, de uma iluminação caindo e tal. Eu nunca apresentei isso no meu canal, e ninguém sério que fala dessa questão apresenta coisas assim, né? Porque claramente são fakes que o pessoal faz para ridicularizar quem não acredita que o homem pisou na Lua. Why has nobody lived in the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past. We wanted to keep it going, but I think I know. Because we didn't. Ele dá muito indiretas, né? Ele tá basicamente dando uma indireta. Ele não fala assim explicitamente, né? É todo um discurso ambíguo para dar a entender que eles foram sim, mas que não foram, na verdade, porque ficou no passado e a gente tem que entender por que não voltamos. Quer dizer, ele faz todo esse malabarismo. Eu penso que esses caras, às vezes, eles lutam para dizer a verdade. Tem vídeo lá no meu canal que eu demonstro assim claramente o Armstrong querendo dizer que é uma farsa, mas ele não pode dizer. Então eles sempre usam as entrelinhas, né? Um discurso ambíguo. Agora quem está atento já percebe também, né? Um jornalista, o Bart Sibrel, e ele também desconfia, né, que o homem foi à Lua. Ele fez até um documentário sobre isso, e ele fez essa proposta de que os astronautas colocassem a mão sobre a Bíblia e jurassem que foi à Lua. Ele também acredita que tem muita questão
de ocultismo, satanismo por trás disso. Então, por isso que ele fez essa proposta com a Bíblia. E a gente vê que os astronautas ficam muito nervosos. Teve um que deu um soco na cara do jornalista, outro ameaçou o jornalista de morte. O Armstrong não jurou sobre a Bíblia, a gente vê que ele fica assim meio tenso. Então, são coisas que eu penso que só corroboram para a visão de quem não acredita, né? Então, se você não acredita que o homem pisou na Lua e você vê um vídeo deles negando, jurarem que pisaram lá, para mim isso só evidencia mais ainda a farsa. Legal. E muitas pessoas perguntaram aqui, né? Qual será o motivo deles esconderem, de criarem essa farsa, né? Quais eram os interesses por trás, na sua opinião, assim? E por que não é possível, talvez, chegar na Lua, né? Qual é a sua opinião? Eu penso que o interesse ele é muito geopolítico, poder, controle. A gente vê que os Estados Unidos, depois da ida do homem à Lua, passou a ser assim a maior potência tecnológica do mundo, passou a ser visto pelo mundo como uma grande nação, uma grande potência. Os astronautas, eles sempre foram muito bem recebidos em qualquer lugar do mundo que eles iriam, porque lembre-se, a ida do homem à Lua, ela não é uma conquista apenas dos Estados Unidos, é uma conquista da humanidade. Então, lembrando lá no começo do vídeo, né, que o presidente Nixon fala aquele discurso da maçonaria, todos os povos, um só, aquela coisa toda. Então, eles tentam justamente fazer isso, porque, bom, a gente sabe que a questão aí, para quem crê na Bíblia, existe um desejo de uma nova ordem mundial, de uma nação unida, todos unidos, certo? É claro que a união, em vários sentidos, é boa, é benéfica, mas existe também um certo sentido de união que é do mal mesmo, certo? Então, eu penso que essa questão da ida do homem à Lua, ela foi feita com esse ideal maçônico. Lembre-se que lá no começo do vídeo, né, a gente mostrou um maçom falando assim, agora é a era da maçonaria no espaço. Porque a maçonaria já controla os governos aqui na Terra, então agora eles também estão controlando o espaço, né? Foram eles que pisaram lá na Lua e tal. Então eu penso que foi uma farsa, a intenção dessa farsa é a intenção de poder, controle, de domínio mesmo. E a questão de que você falou, porque a gente não pode ir, eu penso que existe uma radiação, eu penso não, isso não é achismo, a radiação do espaço ela é extremamente mortal para o ser humano, para qualquer coisa viva, e não tem proteção que possa levar um foguete até a Lua e o cara pisar na Lua e voltar à Terra com segurança. Perceba que esses astronautas, eles voltaram todos muito saudáveis, morreram bem velhinhos, sem nenhum efeito dessa radiação mortal do espaço. Foi uma farsa. Então, assim, eu penso que uma das principais dificuldades é a questão da radiação. Eu penso que a impossibilidade é a questão da radiação. Inclusive, os astronautas da NASA, os especialistas, os cientistas, dizem que o cinturão de Van Allen, né, é o campo de radiação que impede a passagem. Inclusive, um dos argumentos que eles dizem que não conseguem voltar à Lua hoje, mas a pergunta é, quer dizer que naquela época, na década de 60, não havia o cinturão de Van Allen, agora ele está ativo, né? Não tem nexo, né? Pois é. Tem até um vídeo no meu canal que o astronauta que pisou na Lua, ele nem sabia da existência do cinturão de Van Allen. Para você ver o nível de ignorância desses caras, né? Então, tudo foi uma farsa. Eu não tenho outra conclusão. Depois que eu vejo tantas evidências, eu vejo tantas contradições da NASA, eu chego à conclusão que foi uma farsa. E também eles poderiam fazer novas filmagens ou viagens falsas com a tecnologia de hoje, de efeitos especiais, de Hollywood, está 1000 vezes melhor do que naquela época. Então eles podem fazer qualquer filme hoje apresentando uma ida a qualquer planeta, né? Vamos dizer assim. E eles não fizeram, né? Estão especulando ainda. Então é muita coisa aí. Eles querem agora ir a Marte, né? Eles falam que
para voltarmos a Marte, temos que primeiro temos que primeiro voltar à Lua e da Lua irmos a Marte. Engraçado que você vê documentos da década de 70 do Van Braun, o diretor da NASA, falando que até o ano 2000 a Lua estaria completamente colonizada pelo ser humano, que já existiria uma base permanente do ser humano na Lua. Veja que a gente nem conseguiu voltar, né? Então eu penso que esses caras, o que é que eu penso que aconteceu no fundo? Eles fizeram uma farsa e eles tinham uma ideia de que em algum momento essa farsa seria realidade, que eles conseguiriam de fato pisar na Lua. E se passou tanto tempo, eles perceberam que não é possível, não dá para fazer. E, bom, fazer o quê? A gente vai ter que manter a farsa e a gente vai ter que manter esse sonho de viagem espacial, de que dá para morar em Marte, plantar batata em Marte, enfim, toda essa conversa aí das viagens espaciais que a NASA vende e que ganha muito dinheiro. Pois é, tá bem explícito isso, né? Acho que muitas pessoas hoje em dia já despertaram, já estão vendo, né? Essa falácia dos argumentos, os próprios astronautas, e eles são muito bem pagos para isso, até ameaçados, né? Para não apresentar as verdades. E os pesquisadores já estão encontrando as evidências, né? Mais do que escancaradas, até mesmo que dizem que a fita, né? A gravação original foi perdida. Como é que eles perdem uma filmagem original, né? Os registros, os arquivos. Então isso é um absurdo, né? Então é muita contradição, realmente. Nós de Dáquila também compactuamos, né, com essa investigação, sabemos que o homem não pisou na Lua, isso foi tudo uma grande mentira para enganar a humanidade, existem interesses realmente geopolíticos, financeiros, né? A economia mundial depende, a NASA, ela recebe, agências espaciais de modo geral, todas estão compactuadas, né, para terem seus lucros bilionários aí, para sustentar essas mentiras. Agora a pergunta é, o que eles estão buscando, né, no espaço? Se existe essa limitação para até sair da Terra, né, por que eles investem milhões, bilhões, né, para fazer essas viagens espaciais, essas explorações, essas tecnologias de foguetes? Eles estão buscando alguma coisa, né? Porque não é possível ficar nessa insistência, ou é só um teatro mesmo, ad eterno. Olha, eu penso que, assim, existe uma agenda mais oculta por trás disso, que eu penso que é a questão dos alienígenas. Ou seja, é necessário vender a ideia de que em algum momento a Terra vai ser visitada por alienígenas, enfim, que é possível, né, que os alienígenas venham aqui de outros planetas e tal, vida em outros planetas, eles falam muito isso. Há quantos anos se fala vida em Marte? Que eles vão achar vida em Marte, né? Então a gente vê muito a NASA fazendo essa propaganda. É uma coisa oculta, é uma coisa que eu acho misteriosa, mas existem indicativos, né, que há uma agenda assim por trás disso.